Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso básico Python para análise de dados. E aqui de fato nós vamos começar a programar, nós vamos meter a mão na massa. Vamos começar aqui, gente, pelo básico, tá certo? Essas primeiras aulas, né, a gente vai mostrar alguns programinhas, né, básicos de se fazer e vai também mostrar algumas potencialidades, né, que o Python tem. Tá certo? De início, muitas vezes a gente vai pular algumas etapas, mas não fique preocupado. Depois a gente vai seguir bem sequenciadamente cada parte. Olha só, coloquei aqui o tópico começando pelo básico. Olha, quando a gente vai programar, né, em qualquer linguagem, o que acontece? É muito comum a gente se frustrar, né, em tentar exibir, né, o resultado de um certo programa, né? A gente faz lá o nosso programinha, a gente aperta Enter, ou dá um erro, ou não sai nada lá na tela, e a gente fica assim, poxa, calculou, mas eu não vi a resposta. Então isso ocorre em muitas linguagens. Com Python não é diferente. A diferença é que Python é muito mais fácil de você vencer o que a gente chama de primeira maldição, aí, ou a maldição do primeiro programinha, né? Que é quando você senta numa linguagem de programação, às vezes você não consegue fazer nem o primeiro programa, ou se frustra muito antes de conseguir somar um mais um, digamos assim. Tá certo? Então aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente tratar, né, de como é que uma soma é vista dentro aqui do Jupyter, tá certo? Então, ó, primeira célula, esta célula aqui é uma célula de texto. Como é que ela é feita? Ela tem uma codificação que eu utilizo aqui, ó, tem aqui code e tem aqui markdown. Aqui, se eu selecionar isso, então ele vai entender como um texto. Aí quando eu executo aqui, ó, ele tem essa formatação. Por hora, não vou falar da formatação, mas você pode aqui facilmente, ó, manipular e entender que tem esse fonte aqui, color blue, né, que é a cor azul, aí vai aparecer aqui o tópico mencionado, fecha aqui o bloco de código e aqui tem uma mensagem que vai ser lida, né, pelo usuário. Então quando você compila, deu isso. E isso aqui é um bloco de código, então aqui é um bloco de texto e aqui é um bloco de código. Então o Jupyter Notebook, a gente viu quando apresentou ele, né, há alguns vídeos atrás, que ele é um ambiente que parece um livro, né? É um notebook, mas ele pode ter código também dentro. Então é algo assim bem didático para a gente estar usando. Esta célula aqui e esta, elas podem ser criadas apertando-se o mais aqui. E aí a gente escolhe o tipo que a gente quer. Se a gente quer de código ou quer essa aqui. As outras duas a gente pode falar depois. Então aqui eu quero uma estrutura de código. Pronto, criei uma nova estrutura. Como eu já tenho aqui, eu vou seguindo as do programa, eu vou recortar ela aqui. Pronto. Então, primeira coisa, vamos tentar somar esses dois números e vamos ver o que essa soma significa. Então, somando dois valores, clique no botão Run. Então, eu venho aqui na célula, seleciono ela, ó, e clico em Run. Saiu aqui 3, só que saiu assim vermelho. Ó. Quer dizer que é uma saída que aqui no Jupyter você vê, mas tem linguagem de programação que você não vê. Apenas o 1 mais 2 é somado lá dentro do sistema e você não tem acesso a ele. Tá certo? Então, ficou uma variável, digamos assim, perdida. Uma forma dela não ficar perdida é você atribuí-la a uma variável, no caso, soma igual a 1 mais 2. Então, quando eu executar aqui, ó, a variável soma interna ao sistema foi criada e você somou 1 com 2, ou seja, soma vale 3. Aí você falou, professor, mas eu não estou vendo, né, o resultado da soma. Então, note que na execução do código acima, nada nos foi mostrado na tela. Estávamos esperando um 3, correto? 1 mais 2, 3, né? Como saiu aqui. Sim, correto. O valor 3 foi armazenado na variável soma. Para vê-lo, basta aplicar a função print, que você pode aplicar nesta mesma célula ou pode aplicar aqui. Já que a variável soma foi agora executada, ó, eu apertei aqui o botão Run, então ela foi para o sistema. Se eu apertar aqui, ó, print soma, imprimiu aqui o 3. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, 3 mais 2 tem que dar 5. Se eu executar aqui, ó, a variável soma foi atualizada para 5. Se eu executar aqui de novo, ó, pronto, atualizou para 5. Claro que vamos voltar aqui inicialmente, depois eu vou botar os arquivos para você fazer o upload, aí você vai testando tudo isso, beleza? Então, aí vem uma dica, que é o seguinte, eu até já fiz ela aqui, né? Talvez você não tenha percebido, mas eu fiz pequenas manipulações aqui. Por exemplo, estava 1 mais 2, eu peguei e botei aqui um 3 mais 2. Compilei aqui e vi que mudou o resultado para 5. Claro que vamos voltar ao normal, né? Soma foi para 3, ó. Pronto, imprimi 3. Então o que eu vou fazer? Eu estou fazendo pequenas modificações no código e estou vendo as saídas, se é aquilo que eu espero. Então essa é uma dica que eu separei aqui. Uma ótima maneira de aprender a programar é experimentar pequenas modificações nos códigos fornecidos abaixo.
ou nos códigos que você tem disponíveis, né? Então aqui eu tenho vários códigos aqui abaixo, então eu vou seguir nos próximos vídeos mostrando as potencialidades, dando alguns exemplos e também fazendo pequenas modificações e recompilando e vendo o que aconteceu. Então é uma forma interessante de você aprender. Acredito que você vai fazer isso aí em casa, porque você vai ter esse arquivo aqui em mãos, então você vai poder, a partir dele, produzir os seus próprios códigos, tá certo? Então, alterar um código existente e observar novas saídas resultantes é uma excelente maneira de aprimorar suas habilidades de programação. E até mesmo de entender o código, né? A gente vai mudando lá e vê, pô, eu botei ali, era 1 mais 2, compilei aqui, saiu 3. Pô, mudei aqui, mas esqueci de compilar. Por exemplo, eu boto aqui 5. Ó. Não compilei, né? Ou seja, não apertei Run. Mas eu venho cá, ó, e aperto. Ué, tá 3 de novo, mas não deveria ser 5? Sim, mas só que 5 não foi atualizado, ou seja, soma não foi atualizada. Então eu atualizo ela, atualizo aqui, ó, deu 5. Aí você já começa a entender como é que é a lógica que foi feita aquela programação, tá certo? Como é que aquele sistema funciona. Tem sistemas que não, você atualizou aqui, como ele é numa tela só, tipo PyCharm, ele já atualiza aqui embaixo, né? Então, compilando aqui, ó, compilando aqui, beleza, tá certo? E aí, nesse caso, ó, imprimindo uma string. O que é uma string? É uma variável do tipo texto. A gente vai falar sobre os tipos de variáveis, mas por enquanto, né, vamos apenas colocar esse código que você vai dar uma modificada nele e ver o que resulta daí. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma variável de texto, porque muitas vezes nosso código ele vai vir lá explicando uma resposta em texto e a resposta numérica vai aparecer lá no meio do texto. A gente vai conseguir fazer isso. Colocar algo bem autoexplicativo lá. Então a pessoa vai compilar, vai ter lá o resultado e vai ter dizendo o que aquele resultado significa, uma tabela, um gráfico, seja lá o que for. E uma das opções é você usar uma variável de texto, né, uma frase, né, e tudo mais. Então o que acontece? Eu tenho aqui a variável texto igual a Alan. Então, quando eu compilar isso aqui, a variável texto vai receber essa string, que é sempre colocada entre aspas, tá certo? E automaticamente ela já vai imprimir, porque está na mesma célula. É diferente daqui de cima, que eu compilo aqui e compilo aqui para poder sair o resultado que foi armazenado aqui, vai sair quando eu compilar aqui. Aqui não. Se eu modificar aqui, automaticamente eu já vou ter um outro texto impresso. Quer ver? Ó, vou imprimir. Opa, tem que selecionar essa, né? Pronto, saiu Alan. Agora se eu mudar assim, ó, Alan Matemática. Aqui ele já atualizou automaticamente porque eu estou na mesma célula. Você pode compartimentalizar o seu código, né, uma possibilidade aí que o Jupyter tem, ou você pode colocar todo ele numa célula. Também é possível, porque aí você já compila e já entende que vai compilar tudo ali. Então aí você vai depender da necessidade que você tem, beleza? Vamos voltar aqui ao normal. E aí você mesmo sugere suas modificações, beleza? Então podemos fazer uma quantidade infindável de coisas na linguagem Python. A seguir daremos alguns exemplos, aí já vai ser na próxima aula, né? Não se preocupe em memorizá-los agora. Veremos cada um com mais detalhe em um momento oportuno. Eu falo isso porque no próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco com listas, né? Com alguns tipos de estruturas. E muitas vezes você vai querer, né, falar, pô, eu tenho que entender tudo aqui nesse vídeo. Não, eu só vou dar alguns exemplos de coisas que a gente consegue fazer com a programação. E aí, à medida que a gente for avançando, vão ter vídeos onde nós vamos falar especificamente de cada coisa. Por exemplo, eu falei aqui de uma variável do tipo string. Né, aqui, nessa parte. Alan, aqui, entre aspas, é uma variável tipo string. Esses dois carinhas aqui, ó, a variável soma que recebe dois números inteiros. Mas eu não falei quais são os tipos de variáveis. A gente vai ver que a gente tem vários. Tem variável do tipo inteira, do tipo float, do tipo booleana. Vamos ter estruturas tipo lista, tuplas. E aí vão ter vários tipos, né, de variáveis aí que a gente vai mencionar em momentos oportunos, tá certo? Só que aí no próximo vídeo eu vou começar com alguns exemplos, né, de coisas que a gente consegue fazer. Coisas simples, tá certo? E aí a gente vai aumentando a dificuldade à medida que a gente, ou a complexidade, né, à medida que a gente vai caminhando. Beleza? Até a próxima.